Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, 18 de agosto de 2023, e nós estamos reunidos para estudar o livro Obras Póstumas. Hoje a tia não pôde vir porque ela está gripada, mas ao final ela vai fazer os comentários dela. Então aguardem para os comentários da tia. E vamos fazer nossa oração, nossa prece inicial com a irmã Mita. Graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade do encontro, pela oportunidade do estudo. Ajuda-nos a olharmos essa obra, a ouvirmos e acolhermos em nosso entendimento, em nosso coração, a missão, as dificuldades, todo o trabalho que teve esse grande espírito que trilhou, abriu o caminho para que hoje nós possamos estudar com afinco, ter toda uma coletânea de obras para nos instruirmos, para sabermos como é a vida no mundo espiritual e seguir o nosso caminho. Ajuda-nos, Jesus, pois tu sabes, nós, os espíritos rebeldes, procrastinamos, fugimos e tu estás esperando por nós desde sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então nós estamos na segunda parte do livro, nós estamos na descrição do Senhor Kardec, como que ele começou no Espiritismo. Então é uma parte bem leve, né, que ele conta da experiência dele, dentro do movimento, como que tudo começou. Hoje nós vamos iniciar a parte Minha Missão. Em casa do senhor Rustam, Médios, senhora Jafé, 7 de maio de 1856. Eu acho interessante a gente comentar também como ele era tão metódico que ele sabe a casa, o médium, o dia, então tudo bem definido, não ficava nada assim, não sei, naquela reunião, que aquele espírito. Não, então tem o médium, tem o espírito, tem o local e tem a data. Então a gente já vê o espírito de pesquisa mesmo, né? Pergunta a Hahnemann. Hahnemann, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, foi um médico alemão que nasceu em 10 de abril de 1755 e desencarnou em 2 de julho de 1843 em Paris, na França. Ele nasceu na Alemanha e desencarnou na França. E ele é o fundador da homeopatia em 1779. Então, já tem evocações dele na Revista Espírita, e agora aqui, para a gente ver, já em 1856, já quando ele está compilando, já tem Pergunta a Hahnemann. Então, Kardec pergunta a Hahnemann, né? Outro dia, os espíritos me disseram que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Gostaria de saber se confirmas isso. Então, ele já tinha recebido, inclusive acho do espírito de verdade, não me recordo, que ele tinha missão, mas independente disso, ele não aceita. Ele está investigando, fazendo pergunta para outro espírito em outra casa, com outro médium, para ver se é mesmo, né? Inclusive sobre a missão dele. E tem mesmo essa missão? Resposta. Sim, e se observares as tuas aspirações, as tuas tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois o dia está mais próximo do que supões. Eu fico imaginando aqui que ele não veio à toa, né? Então ele já tinha aquelas reminiscências, aquelas memórias, né? Aqueles lapsos, e aí o próprio Espírito diz para ele: te observa, como tu já estamos te preparando, já faz tempo, então tu tá lembrando, e é isso aí, tem uma missão. E no próprio Evangelho, o Evangelho diz, se a gente quiser saber quem nós somos, quais são, o que eu fui, né? Aquela coisa, quem eu fui na outra vida, o que é que eu vou ser? É só você
vê as suas tendências e as suas inclinações. Para onde você tende? Qual é a sua inclinação? Qual é o talento que você traz? Então, isso diz muito do seu eu, né? E do que você traz como bagagem para isso. E ele está dando essa mesma orientação para o Kardec. Vê as tuas inspirações, o teu desejo intenso, qual é o teu interesse. E o interesse do Kardec sempre foi a verdade, sempre foi a ciência, sempre foi respostas científicas para todos os fenômenos. E isso no século XIX, isso aqui, essa tendência dele para o científico é a novidade. Para nós hoje, qualquer criança no ensino médio, qualquer adolescente, sabe fazer um trabalho científico que a gente diz introdução, a hipótese, a capa, a conclusão, a pesquisa, volta e você conclui, né? Se a tua hipótese inicial foi verdadeira ou foi falsa, se foi respondido ou não. Isso agora a gente sabe, mas isso foi sistematizado, começado isso no século XIX. Toda essa pesquisa científica, todo esse papel. Então, ele já sabia disso, ele estava bem no meio dessa ciência, ele fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Científicos, que depois ele saiu, né? Então, ele já sabia disso tudo. Para desempenhar essa missão, pergunta Kardec, tal como a concebo, são-me necessários meios de execução que ainda não se acham ao meu alcance. Deixa que a providência faça a sua obra e serás satisfeito. E aqui foi mesmo, né? Tá aqui as obras todas nas nossas mãos. E como olha a pergunta dele. Eu não tenho meios de execução que ainda não tem ao meu alcance. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sistematizar uma coisa que eu não sei o que é, que tem um monte de coisa solta? Na realidade, o pessoal usava isso em Paris como brincadeira, né? Como para reunião, para os saraus, né? Era a moda. Ele disse, não tem. Ele disse, então, deixa a providência. Espera, não é agora. Assim como o Espírito de Verdade também diz para ele, né? Espera. Cada coisa a seu tempo vai chegando e tu vai fazendo. E aí agora imagina, né? Tu tá com 50 cadernos fazendo tudo aquilo, o afã que dá, ele não faz. Até porque também, por que não faz? Porque tá tendo as descobertas científicas, os lançamentos. Eu fico imaginando, o século XIX era muita coisa, entendeu? Tá, assim, a teoria do não sei o que, descobriu o número químico, não sei o que, a tabela periódica, isso tudo estava que a gente hoje é normal, que a gente aprende no colégio, isso estava sendo construído, né? Então, aí eles estão, tem que ir esperando para ir saber como fazer. Para alinhar, né, a teoria com a prática, porque tinha a teoria, já estava nos cadernos, mas aí teria a prática, a inspiração. A prática e a ciência, a ciência materialista que estava descobrindo coisas nessa mesma proporção. Só algumas observações. No item Minha Missão, na casa do senhor Rustan, 7 de maio de 1856, se nós formos à pergunta que Hahnemann fez, outro dia os espíritos me disseram que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Gostaria de saber se confirmas isso? Resposta: sim. Hahnemann confirmou. E se observares as tuas aspirações, as tuas tendências, o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois o dia está mais próximo do que supõe-se. Olha só, as tuas tendências e o objeto quase constante das tuas meditações. Então a gente observa que o professor Allan Kardec, ele já trazia dentro dele esse sentimento desse trabalho que ele iria fazer, mas que não sabia o que era. E o Hahnemann aqui aciona esse sentimento que está dentro dele. E isso faz com que ele entenda a autenticidade.
Então nós temos que parar e ouvir o nosso mundo íntimo, porque aí dentro está escrito qual é o nosso compromisso, qual é a nossa missão. Nós não podemos deixar de nos comunicarmos com o nosso mundo interior para nós sabermos quais são os nossos compromissos, que todos nós a temos. Na pergunta seguinte também tem algo interessante. Para desempenhar essa missão, tal como concebo, né? Tal como concebo, ou seja, ele já concebia isso, né? Ele já imaginava. Mas ele diz, são-me necessário meio de execução que ainda não se acha ao meu alcance. Eu precisaria de meio de comunicação, meio de execução, então uma das coisas é médios. Ele precisaria de vários médios, inclusive, para ir fazendo o confronto das respostas. Olha a resposta. Deixa que a providência faça a sua obra e serás satisfeito. Faça a sua obra. Então, meu irmão, o que nós temos que compreender nesse momento aqui é que todo o trabalho que nós realizamos não é nosso. Olha que ele diz, deixa que a providência faça a sua obra e serás satisfeito. Então, quando a gente está realizando um trabalho cristão, a gente tem a ilusão que o trabalho é nosso. Além de uma ilusão, um ato de extrema vaidade. O trabalho é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o maestro. Ele está com a batuta em mãos. Nós fazemos parte com a graça de Deus por uma misericórdia de Deus, não por competência e muito menos por uma conduta moral. Nós somos espíritos em processo de aprimoramento, não somos espíritos superiores. Então, a oportunidade que Deus nos dá de trabalharmos na sua seara, mas o trabalho é dele. Então, façamos a nossa parte sem medo, absolutamente sem nenhum receio, confiando sinceramente, porque o trabalho é de Deus, o trabalho é de Jesus Cristo e Ele vai providenciar tudo aquilo que for necessário. Então, não vamos, em hipótese alguma, acreditar que o trabalho é nosso e que estamos aí à revelia de Deus. Jamais. Parece-me que na mesma sessão ele dividiu aqui o título como Acontecimentos, no dia 7 de maio também de 1856. Pergunta: a comunicação dada outro dia faz presumir, ao que parece, acontecimentos muito graves. Graves no sentido de importantes, não é? Poderás dar-nos algumas explicações a respeito? Não podemos precisar os fatos. O que podemos dizer é que haverá muitas ruínas e desolações, pois são chegados os tempos preditos de uma renovação da humanidade. E aí ele pergunta: quem causará essas ruínas? Será um cataclismo? Porque depois disso, né? Meu Deus. Primeiro, desolações são tormentos, angústias, tristeza. E cataclismo é uma grande catástrofe, não é uma coisa simples, é um negócio assim, bem de grandes proporções, é um cataclismo. E a resposta, né, dessa pergunta, será um cataclismo? Não haverá nenhum cataclismo de ordem material, tal como o entendeis. Mas flagelos de toda espécie assolarão as nações. A guerra dizimará os povos, as instituições antiquadas se abismarão em ondas de sangue. É preciso que o velho mundo se aniquile para que uma nova era se abra ao progresso. Como vocês falam, aí foi que começou a mudança do planeta. Então, a regeneração. A transição. A renovação da humanidade. A transição. E assim, é da lei de renovação, né? A destruição, a renovação. E aqui ele deixa assim, o que foi, né? E pra gente imaginar uma guerra é terrível. Mas se faz necessária essa transformação, não é? Pergunta Kardec: a guerra não se circunscreverá, então, a uma região? Não, abrangerá a terra. Notemos que nesse período, sempre é um período de muitas guerras. As nações entre si. A Alemanha ainda não era a Alemanha, era a Prússia, né?
com a Áustria, a França com a Inglaterra, a Itália com não sei quem. Toda a nossa história é uma história de guerras, de beligerância, de guerra, de tomada de território. Ele está dizendo que vai ter uma renovação, que a guerra dizimará os povos, né? E aí ele vai ter uma guerra que abrangerá a terra. Isso, gente, nós estamos em 1856. A Primeira Guerra Mundial foi em 1914 a 1918. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Guarda essas datas para ver a importância do que ele vai dizer mais para frente. E sempre que um espírito fala, a gente pensa, já vai acontecer, né? Eles estão falando, já estamos na transição, urge, e parece que o tempo para nós, né? Então a gente vê essa diferença do tempo para os espíritos. Então, ó, a Terra vai entrar. Aí eu fico pensando, em 1856, ele está falando de uma coisa que vai acontecer em 1914, quer dizer, não é não é um acontecimento que eu digo assim, não foi um acaso acontecer isso. Os movimentos, né? Eu fico vendo a lógica dos espíritos. Você está andando para a beira do precipício, uma hora vai cair. Então, assim, eles estão percebendo os movimentos, como ele vai falar aqui, desde 1856. E eu fico imaginando a dureza do coração dos homens, a vaidade, o orgulho, né? Tudo isso eles estão vendo. A gente não vê, mas tem uma coisa aqui que é para além da gente, né? É transcendental e que eles estão vendo. É para onde a gente caminha, quais são as nossas aspirações. Há pouco tempo a gente brigava com família, brigando com família por causa de política, mas isso estava dormente dentro da gente. E eu fico imaginando aqui em 1856 ele falando dessa latência da violência que ia estourar em 1914, né? Você coloca as instituições antiquadas, né? Quer dizer, olha, a época já estava antiquado aquela metodologia que se utilizava, aquela maneira de agir socialmente e tudo mais. Era antiquado, mas as pessoas, como está dizendo, não estavam nem aí, não prestavam atenção. E no Evangelho tem um capítulo que fala o ponto de vista, né? E é só a gente pegar um livro. Se eu estou com o livro rente aos meus olhos, eu não vou ver quase nada. Eu preciso afastar para eu ler um pedaço. Se eu estou aqui, eu só enxergo ao meu alcance. Se eu subir para cima de uma casa, eu vejo mais. Se eu subir para cima de uma montanha, eu vejo muito mais. Então, se eu estiver numa esfera maior, que abranja mais, eu vou ver muito mais. E é como a Carla falou, a gente está vendo, olha aqui que está acontecendo. Se a gente abre, né? Para quem gosta de história é assim, se a gente abre o mapa da Europa e vai vendo assim, olha aqui, nada começa nada, não gera nada, né? Olha, tem esse aqui é inimigo desse, que briga pela terra desse, que vai por esse. Eles vão achando desculpas para irem fazendo as guerras, mas sempre tem um interesse que geralmente é econômico por trás disso. Então ele está dizendo, a gente está vendo para onde estão caminhando. Então ele pergunta, a guerra não se circunscreverá a uma só região? Ele falou, não, abrangerá a terra toda. E Kardec fala, nada, entretanto, neste momento, parece pressagiar uma tempestade próxima. Você está tão calmo, como é que vai ter? As coisas estão por um fio de teia de aranha meio partido. O que é um fio de teia de aranha meio partido e por que isso? O que acontece na teia de aranha? A aranha, ela tem noção de tudo que acontece na teia dela. Como é que a aranha, ela caça? Ela pode estar lá na ponta, mas se alguém, um negócio aqui na teia, ela ressoa pela teia toda. Então, essa teia de aranha, que todo mundo pensa que não, mas estamos todos conectados, a internet veio fazer a gente entender isso, né? E aí disse, essa teia de aranha, ela vai ruir e vai gerar problemas e dificuldades e abalos. Kardec, que nem nós, pergunta, poder-se-á, sem cometer indiscrição, perguntar de onde partirá a primeira centelha?
De onde vai vir essa confusão que eu não estou sentindo? Da Itália. Agora, por que da Itália? Agora que é a coisa. É impressionante isso, porque a gente pensa assim, a Primeira Guerra Mundial começou quando o Duque, ele não era Duque, era Não, ele não era Duque, ele era... o Duque Ferdinando foi assassinado, tá. Mas quando termina a Primeira Guerra, ela já dá ensejo, né, oportunidade para a Segunda. Só que a gente pensa, quem é que está na Segunda Guerra? Alemanha, Japão e Itália. A gente pensa que quem começou a coisa da Segunda Guerra foi a Itália, mas não foi. A primeira, Mussolini, ele criou um partido, ele não criou um partido. Ou foi? Desculpa. Não, Mussolini. Eu acho que não foi a Itália, mas foi. Não foi a Alemanha. Sim. Porque Agora, todo mundo lembra da... Itália, desculpa. Todo mundo lembra da Segunda Guerra, a Alemanha. O que dá início à Segunda Guerra Mundial em 1939, a invasão da Polônia. O Estado nazista, a Alemanha invade a Polônia e isso dá início à Segunda Guerra Mundial. Mas onde começa tudo isso? 1919, quando Mussolini cria um grupo revolucionário. Esse grupo revolucionário não era nada, aparentemente. Em 1920, ele se torna um partido político. Em 1922, ele chega ao poder. É a primeira ditadura da Europa, é na Itália. E da Itália, todo mundo vai copiando Mussolini. E quem era fã do Mussolini? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tinha uma grande admiração e uma paixão por Mussolini. Tanto que depois que ele chega no poder e o Mussolini está perigando perder o poder, quem ajuda a manter o Mussolini no poder? Adolfo Hitler. Então, quando ele diz, da onde partirá a centelha? Da Itália. Muitas pessoas podem ter visto depois e dizem, mas olha que bobagem, nem foi. E na realidade foi, porque todas as outras vieram depois de Mussolini. Interessante notar que aqui eles estão falando em 1856 e Mussolini nasceu em 1883. Mas o que está no nosso coração já circula aqui faz tempo, né? Então... Outro ponto também interessante é quando ele vai falar aqui que não vai haver nenhum final do mundo, né? Nenhum cataclismo, algo que vai destruir tudo. Então eu digo, os próprios espíritas, se tivessem lido o livro Obras Póstumas de forma séria, não estariam desesperados num período que o povo aí estava desesperado, que ia acabar o mundo, que ia ter um grande cataclismo. Então, não tem. Mas aí ele fala uma coisa interessante. Não haverá nenhum cataclismo de ordem material, tal como entendeis. Um fenômeno da natureza que vai destruir tudo. Mas vai existir o quê? Flagelos de toda espécie. Assolarão, ou seja, destruirão as nações. Então, não vai ter um cataclismo? Não. Mas vai ter flagelos que vai destruir as nações? Vai. Olha só, a guerra dizimará os povos, exterminará, gente, os povos. As instituições antiquadas se abismarão, ou seja, cairão realmente no abismo, né? Em ondas de sangue. É preciso que o velho mundo se aniquile para que uma nova era se abra ao progresso. Então nós tivemos aí, quando a Mita bem falou também, a guerra não se circunscreverá a uma região específica. Ele disse não, abrangerá a terra inteira. Então nós tivemos, como disse a Mita, a Primeira Guerra, em 1914, e a Segunda, em 1939. E se você for pesquisar e ver o número de mortos em cada uma dessas guerras, você vai ficar de boca aberta. Aí ele perguntou, nada, entretanto, neste momento, parece dizer que vai haver uma guerra, né? Uma tempestade próxima. E aí as coisas estão por um fio de teia de aranha já meio partido, né? O fio da teia de aranha já é fininho, imagina meio partido. E isso é interessante. Aqui eles dizem assim, olha, está muito próximo
A confusão está acontecendo. Ou seja, gente, mais uma vez eu repito, os espíritos nobres, eles não estão alheios ao que acontece na parte política, social, econômica do nosso país, dos países do planeta Terra. Esses espíritos nobres, eles trabalham muito mais que nós, porque eles nem dormem. Então, eles estão constantemente atuando, inspirando, amparando, auxiliando. Mas existe algo que eles têm que respeitar, porque é uma lei divina, que é o livre-arbítrio. Então, não pense que nós estamos abandonados pela misericórdia divina. Não, não estamos. Mas existe uma lei chamada livre-arbítrio e eles têm que respeitar, né? Porque é uma lei divina. Aí ele faz aquela pergunta, né, de onde partiria essa primeira centelha? E a resposta da Itália. E eu achei tão interessante, eu fui pesquisar um pouquinho das guerras que tiveram dentro da Itália. Então, a mensagem é de 56, mas nós tivemos uma primeira guerra de independência da Itália em 1848. Tivemos a segunda guerra de independência em 1859, ou seja, 3 anos depois. Tivemos uma expedição dos 1860, brigantagem, tudo são nomes que eram dados para as guerras, de 1861 a 65. Aí teve a terceira guerra da independência, 1866. E mesmo em 1866 teve a revolta dos 7 dias e meio. 1870, aí foi 1885, 89, 1890, a última em 1899. E vai seguindo ainda outras guerras até chegar na Primeira Guerra Mundial. Então a gente percebe que é um país de muitos movimentos realmente de guerra após essa fala do espírito Hahnemann. Vamos ver outros acontecimentos. Sessão pessoal em casa do senhor Baudin, 12 de maio de 1856. Pergunta a verdade, né? Nosso Senhor Jesus, disse a tia. Que pensas do senhor M? É homem que venha a influir nos acontecimentos? Muito ruído. Ele tem boas ideias, é homem de ação, mas não é uma cabeça. Deve-se-á tomar ao pé da letra o que foi dito, isto é, que lhe cabe o papel de destruir o que existe? Não. Pretendeu-se apenas personificar nele o partido, cujas ideias ele representa. Posso manter com ele relações de amizade? Por enquanto, não. Correrias perigos inúteis. Porque nessa época, quem está governando a França? Napoleão III. E tudo na França precisa de autorização. Para ele mudar a sociedade parisiense da casa dele para um lugar maior, que eles alugaram um lugar maior, precisou pedir autorizações, né? Então tinha aqui no governo, você já sabe, aquela coisa de governo, né? E aí, eles assim, poxa, achavam que não ia dar, mas foi assim uma coisa assim, todas as portas se abrindo e ele conseguiu a autorização para a sociedade funcionar mesmo nessa época. Então, e ele está dizendo aqui do senhor M, olha, não vai que tu vai correr perigos inúteis, porque tinha os partidos, tinha grupos que se encontravam clandestinamente, para você ter uma sociedade, tinha número... Você tinha que fazer quem eram os sócios, não podia se reunir acima de não sei quantos, uma quantidade de pessoas. Então era tudo meio vigiado e controlado. Meio não, totalmente, né? Nessa época era totalmente, tinha que pedir autorização, ele se surpreende na revista Espírita, ele se surpreende com a facilidade que ele conseguiu autorização para abrir a sociedade num lugar maior, para atender mais pessoas, né? Então era bem controlado mesmo. E eu imagino que Kardec era uma pessoa ciente, um cidadão, se tem alguém que parece que aqui o senhor M é uma pessoa que vai encaminhar, vai encabeçar tudo, eu posso me associar, posso estar nas reuniões, né, para mudar. Fique quieto. O espírito da verdade é ótimo. Melhor não, ele é muito barulho, só barulho.
acontecimentos. Aqui já é a verdade. Pergunta a verdade, que é como nosso Senhor Jesus se apresentou, sendo a verdade. E aí ele está se referindo a uma pessoa de conhecimento de Allan Kardec que parecia estar ali em movimento com os trabalhos da Sociedade Espírita. Mas parece ser uma pessoa muito falante, uma pessoa... Essas pessoas de grandes vocabulários, de grandes ideias, mas que, na verdade, pouca realização. E é como nossa irmã Mita também comentou, esse período aqui era tudo muito regrado por conta das reuniões que teria que ter realmente uma autorização do senhor Napoleão. E é interessante, aí, por que eu trago esse momento? Para ver o cuidado que a espiritualidade tem em nos orientar sobre determinados trabalhadores da casa espírita. Aqui você vê que era um movimento espírita. E Kardec fez essa pergunta e o Espírito de Verdade foi muito atento. Então isso não é falta de caridade. Aí eu lembro quando o nosso Senhor Jesus fala de Jesus. Seja manso como uma pomba, mas seja prudente como uma serpente. Então a gente tem que observar bastante para nós não sermos envolvidos em teias perigosas. Mãe costumava dizer, minha filha, fala com quem tu andas e eu vou te dizer quem tu és, né? É um dito antigo, a gente no Espiritismo diz, fala quem tu és que eu vou te dizer quem são tuas companhias no mundo espiritual. Mas, nesse caso aqui, ele poderia atrapalhar o trabalho. Olha o que ele diz. Que pensar do senhor M é homem que veio a influir nos acontecimentos? Aí o nosso Senhor Jesus responde, muito ruído, ele tem boas ideias, é homem de ação, mas não é uma cabeça, ou seja, ele não tem como coordenar, ele não tem como dirigir, ele não tem como ser o centro, não pode partir dele, entendeu? Ele não é uma cabeça, não é ele o ser pensante. Posso manter com ele relações de amizade? Olha a resposta. Por enquanto não. Correrias perigos inúteis. Prudente como uma serpente. Há determinadas companhias que não nos fazem bem. Mesmo dentro do movimento espírita. Para isso nós temos que ter prudência em observar. Dispondo de um médium, o senhor M diz que lhe determinaram a marcha dos acontecimentos para, por assim dizer, uma data fixa. Será verdade? Sim, determinaram-lhe épocas, mas foram espíritos levianos que lhe responderam. Espíritos que não sabem mais do que ele e que exploram a sua exaltação. Sabes que não devemos precisar as coisas futuras. Os acontecimentos pressentidos certamente se darão em tempo próximo, mas não pode ser determinado. E aí ele fala igual, tal como o Hahnemann aqui em cima, né? Que quando ele perguntou, não podemos precisar os fatos, mas é o que aparenta o que vai acontecer, né? Se, por exemplo, vou pegar Narumi. Narumi só come doce e carboidrato. Disse, olha, Narumi corre o risco de desenvolver um diabetes tipo 2. Com essa quantidade de carboidrato, se isso vai acontecer ou não, eu não posso precisar, mas estou dizendo, é o que está indicando que vai acontecer. Eu estou dando esse exemplo grosseiro, mas assim, os espíritos sabem muito mais do que nós. Eles têm uma visão, né? E aí, como diz como eles mesmos dizem, para Deus não tem passado nem futuro, é tudo presente. A gente não consegue entender isso, né? Quer dizer, eu não sei vocês, eu não consigo. Não tem passado nem futuro, tudo é presente. Isso é uma coisa que eu não consigo compreender. Mas, por exemplo, se alguém diz para mim, em 1856, que vai acontecer uma coisa, e que, olha, já está acontecendo, gente, eu ia ficar, cadê? Ainda não veio nada da Itália, cadê? E nenhuma dessas pessoas viu, porque foi mais de século para frente. E hoje a gente olhando para trás consegue ver. Então a mesma coisa, ele está dizendo aqui, olha, se precisar fato, a gente já sabe, espírito leviano. Como a Dia sempre diz, né? Espírito sério não diz data de nada. Dizendo data, dizendo acontecimento, não é espírito sério. Então tem, vai acabar um mundo em dezembro do ano 2000, né? Todo mundo fica apavorado. Não tem data.
Até porque a gente, como a Mita disse, não sabe o que a misericórdia divina pode nos reservar diante de tantos acontecimentos. E aí ele perguntou, dispondo de um médium, o Sr. OM diz que ele determinaram a marcha dos acontecimentos, por assim dizer, uma data fixa. Será verdade? O que a gente aprende no estudo da obra O Livro dos Médiuns? Que espíritos levianos dão datas. Espíritos nobres não dão datas. Gente, isso é muito simples. Se você pegar um espírito já lhe dando data no dia tal, no mês tal, no ano tal, ou no ano tal, falou em data, isso já é um indício 100% de um espírito leviano. Os espíritos nobres não dão datas, não preciso, porque é muito relativo isso. Olha, porque lhe deram a data. Será verdade? Sim. Determinaram-lhe épocas, mas foram espíritos levianos que lhe responderam. Então é aquilo que a gente fala. Agora há pouco o Espírito de Verdade falou que ele é um homem de boas ideias, mas muito barulhento. E é o Espírito de Verdade, é o nosso Senhor Jesus. Ele não vai descascar aqui a realidade do cidadão. É o nosso Senhor Jesus, né? Imagina. E aqui embaixo, é por isso que ele também era assessorado por espíritos levianos. Aí você vai dizer, mas tia, Kardec também se deparou com o espírito leviano. Sim, se deparou, mas ele identificou. Essa é a diferença. É estar atento para identificar. E depois o Kardec perguntou, e os espíritos responderam. Isso foi permitido para que você fique atento, para que você possa identificar. Os espíritos disseram que são chegados tempos em que tais coisas têm de acontecer. Em que sentido se devem tomar essas palavras? Em se tratando de coisa de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos, elas nunca ocorrem bruscamente como o chispar de um raio. São longamente preparadas por acontecimentos parciais que lhe servem como o que de precursores, semelhante aos rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que elas se verificarão. Só voltando aqui um instante, porque ele pergunta, né, que o Sr. M, assessorado por espíritos, deram uma data fixa para ele. É verdade, o espírito de verdade? É verdade, disseram uma data, mas não é preciso, porque são espíritos levianos. Então, aquela história, tem que investigar o que os espíritos falam, né, porque é espírito que está certo. Então, eu achei interessante. Deram uma data? Deram, tá? Mas eram espíritos levianos. Vai acontecer? Vai, mas ele não sabe se devemos sabes que não devemos precisar as coisas futuras. Não precisar dizer, olha, vai ser dia tal, hora tal, mês que vem, qual é a época. Mas ele diz, se você observar, você vai ver que tem os precursores. Não vem por acaso, vai acontecendo. E aí responde aquela questão que a gente estava falando. Eles estão falando em 1856 de coisas que vão se suceder e que nada acontece de repente, né? As coisas vão se encadeando, tem um processo que vai se caminhando e não é de uma hora para outra, né? Vai se construindo, né? Como um raio, como ele diz aqui. E é aquilo que a gente estava falando, nós não vamos ver, mas a coisa está acontecendo, né? Assim que eu penso também sobre que eles falam que no futuro todas as religiões, né, vão ter essa ideia da vida após a morte, do espiritismo, não como a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Para nós parece que está um caos, né? Assim, ninguém está acreditando mais nada, todo mundo meio materialista, mas eles disseram que vai acontecer, né? Então, pelo que a gente está tirando dessas lições aqui, nossos olhos, esses aqui não verão. Quem sabe outros, em outras encarnações já verão esse mundo onde todas as religiões vão estar. O Brasil, a pátria do Evangelho.
Que a gente não, a entende. gente não compreende, né, como é a visão da espiritualidade. Por exemplo, quando Jesus veio, o que é que os espíritos dizem? A humanidade atingiu a maioridade para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu olho para trás e digo, gente, só tinha bárbaro. Que maioridade era essa? Né? Eu disse, que negócio, isso assim, mas o nosso Senhor Jesus Cristo disse, estão prontos, eu vou. Então, nós não compreendemos, como a Carla disse, e o que eles estão dizendo, esses nossos olhos dessa personalidade que cada um de nós está agora, talvez não veja. E aí ele vai e pergunta ao Espírito de Verdade em relação que são chegados os tempos em que tais coisas tendem a acontecer. Então, quando a gente fala essa chegada do tempo, né, nessa renovação, nessa nova era tão comentada, as pessoas acham que começou do ano 2000 para cá, do ano 2000 e pouco, não. O processo de renovação, esse processo da transição, e aqui fica bem claro, quando no finalzinho ele diz, significa unicamente que vos achais no período em que elas se verificarão. Então, o processo da transição planetária, ela começou com a chegada do Espiritismo. Isso é algo que tem que ficar muito atento, né? Pergunta. Confirma, o Kardec igual nós, apavorado. Confirmas então que foi dito, isto é, que não haverá cataclismo? Pelo amor de Deus, estou vendo tanta desgraça. Não vai ter então uma grande desgraça? Sem dúvida, não tendes que temer nenhum dilúvio, nem o abrasamento do vosso planeta, nem outros fatos desse gênero, visto que não se pode denominar cataclismo a perturbações locais que se tem produzido em todas as épocas. Apenas haverá um cataclismo de natureza moral, cujos instrumentos serão os próprios homens. Ou seja, depois dessa época, realmente, se a gente vê todas as coisas que nos aconteceram, fora os cataclismos, vamos lá, locais como um tsunami lá no Tahiti, um ciclone na Tailândia, né? Na Tailândia, no Tahiti, no Japão, um ciclone lá um furacão nos Estados Unidos. O de ordem mundial foi por nossas próprias mãos, homens contra homens. E a gente está vendo o aquecimento do planeta hoje, que é mundial, também é pelas nossas próprias mãos. Então o homem que é o seu próprio carrasco, né? Foi bom, gente? E aí, novamente, a pergunta para acalmar o coração daqueles que são meio fascinados por algumas teses místicas que soltam aí pela internet. Confirmas o que foi dito, isto é, que não haverá cataclismo? Resposta, sem dúvida. Não tendes que temer nenhum dilúvio, nem o abrasamento do vosso planeta, que vai pegar fogo tudo, né? Nem outros fatos desse gênero, visto que não se pode denominar cataclismo a perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. É um vulcão que entra em erupção aqui, é um tsunami ali, é um terremoto acolá, mas isso eu não posso chamar isso de um cataclismo de perturbações mundial, né? Apenas haverá um cataclismo de natureza moral, cujos instrumentos serão os próprios homens. Então, hoje, nós vivemos um grande cataclismo. Cataclismo é um grande movimento, é uma grande perturbação. É provocador, provoca choro, provoca abandono, provoca desespero. Então, esse cataclismo nós estamos vivendo nesse período, que é o cataclismo moral. E aí vai dizer, mas tia, sempre existiu isso. Sim, mas a humanidade não tinha o desenvolvimento intelectual que tem hoje. Então, hoje, quando você fala em conduta moral, a gente passa a ter uma responsabilidade muito maior, porque nós não somos mais nenhum bárbaro. Mas ainda temos atitude de bárbaros, apesar do desenvolvimento intelectual. Entende, gente?
Então vocês me perdoem a voz afônica da tia. Vocês sabem que eu amo gravar para poder compartilhar com vocês, estar lá junto com as meninas, com a equipe. Mas por segurança, né, para evitar a contaminação, já que é viral, optei em ficar em casa. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós temos que parar e ouvir o nosso mundo íntimo, porque aí dentro está escrito qual é o nosso compromisso, qual é a nossa missão. Nós não podemos deixar de nos comunicarmos com o nosso mundo interior para nós sabermos quais são os nossos compromissos, que todos nós a temos. Todo o trabalho que nós realizamos não é nosso. Então, quando a gente está realizando um trabalho cristão, a gente tem a ilusão que o trabalho é nosso. Além de uma ilusão, um ato de extrema vaidade. O trabalho é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o maestro. Ele está com a batuta em mãos. Nós fazemos parte, com a graça de Deus, por uma misericórdia de Deus, não por competência e muito menos por uma conduta moral. Nós somos espíritos em processo de aprimoramento, não somos espíritos superiores. Então, a oportunidade que Deus nos dá de trabalharmos na sua seara, mas o trabalho é dele. Então, façamos a nossa parte sem medo, e absolutamente sem nenhum receio, confiando sinceramente, porque o trabalho é de Deus, o trabalho é de Jesus Cristo, e Ele vai providenciar tudo aquilo que for necessário. Então, não vamos, em hipótese alguma, acreditar que o trabalho é nosso e que estamos aí à revelia de Deus. Jamais. Os espíritos nobres, eles não estão alheios ao que acontece na parte política, social, econômica do nosso país, dos países do planeta Terra. Esses espíritos nobres, eles trabalham muito mais que nós, porque eles nem dormem. Então, eles estão constantemente atuando, inspirando, amparando, auxiliando. Mas existe algo que eles têm que respeitar, porque é uma lei divina, que é o livre-arbítrio. Então, não pense que nós estamos abandonados pela misericórdia divina. Não, não estamos. Mas existe uma lei chamada livre-arbítrio e eles têm que respeitar, porque é uma lei divina. Eu lembro quando o nosso Senhor Jesus fala de Jesus. Seja manso como uma pomba, mas seja prudente como uma serpente. Então, a gente tem que observar bastante para nós não sermos envolvidos em teias perigosas. Há determinadas companhias que não nos fazem bem, mesmo dentro do movimento espírita. Para isso, nós temos que ter prudência em observar. O que a gente aprende no estudo da obra O Livro dos Médiuns? Que espíritos levianos dão datas. Espíritos nobres não dão datas. Gente, isso é muito simples. Se você pegar um espírito já lhe dando data no dia tal, no mês tal, no ano tal, ou no ano tal, falou em data, isso já é um indício 100% de um espírito leviano. Os espíritos nobres não dão datas, não precisam, porque é muito relativo isso. O processo da transição planetária, ela começou com a chegada do espiritismo. Isso é algo que tem que ficar muito atento. Hoje, nós vivemos um grande cataclismo. Cataclismo é um grande movimento, é uma grande perturbação. É provocador, provoca choro, provoca abandono, provoca desespero. Então, esse cataclismo nós estamos vivendo nesse período, que é o cataclismo moral. E aí vai dizer, mas tia, sempre existiu isso. Sim, mas a humanidade não tinha o desenvolvimento intelectual que tem hoje. Então, hoje, quando você fala em conduta moral, a gente passa a ter uma responsabilidade muito maior, porque nós não somos mais nenhum bárbaro. Mas ainda temos atitude de bárbaros, apesar do desenvolvimento intelectual.
Entende, gente? O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida. E agradecemos aos amigos espirituais, sempre pronto a nos inspirar e nos conduzir. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.